seres adormecidos. Despertai para um novo mundo, brilhante, radioso e cheio de luz. Meditai na palavra verdade. Penetrai dentro dela e vede onde ela vos levará. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Crisostelar de Lirá, com Valdívia e Marcos Latari. Oração Ana Becô. Nós te rogamos com o poder de tua mão direita, desmancha a atadura, aceites o canto da tua nação, exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Por favor, ó poderoso, protege-nos como a pupila do olho, aqueles que exijam a tua unificação. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Ó Santo, ó Protetor, com abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó único, ó exaltado, verte-te ao teu povo e àqueles que se lembram de tua santidade. Aceita os nossos clamores, ouve os nossos gritos, ó tu que sabes todos os mistérios. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Shalom, shalom, almas irmãs. Shalom, Marcos. Shalom, Pedro. E que as bênçãos do Altíssimo, por intermédio desta divina e sagrada oração Ana Becô, que é essa canção. E atendendo aos pedidos para que eu fizesse a oração, aqui está feito, cumprida a missão. E que toda essa bênção possa ficar perpetuando, reverberando, não é, Marcos, na vida de todos nós, na vida de cada filho e filha de Deus vivente neste planeta. Bom, hoje nós vamos mudar um bocadinho, mas continuando, sem dúvida nenhuma, com muita espiritualidade. Por quê? Nós vamos falar hoje um pouquinho de saúde. Nós falamos bastante da saúde da alma, da saúde espiritual, mental, emocional, mas precisamos falar também um pouquinho da saúde física. E como tudo isso está conectado, né? Então, hoje, o Marcos vai nos transmitir um pouquinho do conhecimento do lado espiritual, não é o corpo, cabalisticamente, né? A visão cabalística do corpo. Um bocadinho, porque não dá tempo de fazer muita coisa. E vamos falar também um pouquinho dos nossos produtos pró-saúde para vocês. Bora, Marcos? Falar sobre o corpo humano é muito importante
partindo da premissa de que nós somos a imagem e semelhança do Eterno. Mas o que isso nos remete ao aspecto da saúde? Nós precisamos compreender que existe um reflexo do nome de Deus em nós. A forma que nós temos, a forma humana, ela representa 10 esferas, nós podemos chamar 10 sefirot, personificadas como 10 energias luminosas, 10 potências de luz, que uma vez ativadas nos permitem ter a saúde plena. O crânio, por exemplo, ele corresponde ao que nós falamos chamar Keter, ao espaço que o hemisfério direito ele representa Rockman, sabedoria. O hemisfério esquerdo vai representar Bina. O nosso tronco cerebral, a coluna vertebral, elas são associados à arte, conhecimento oculto. O braço direito, a mão direita, é chamada de Hesed, propriedade da misericórdia. Enquanto o braço e a mão esquerda, a Gevura, que é força, poder, o julgamento. A mão direita, como eu disse, misericórdia, e a mão esquerda, o julgamento, o poder, a glória de Deus. A perna e o rim direito, exatamente na posição do rim, é Netza, o esplendor, enquanto a perna e o rim esquerdo vão corresponder a Rod, que é o brilho. E o sinal da aliança sagrada, nós podemos falar que é a circuncisão, mas ligado com Yesod, porque nós temos um espaço nosso que é colocado sobre nossa sustentação, ou seja, os nossos pés, que representam o Malkut, que é o reino onde nós pisamos, ou então podemos falar realeza. Então, nessa união estabelecida entre Yesod e Malkut, onde estão os órgãos reprodutores, é que também ocorre a concepção da vida, quando nos é permitido termos essa bênção. A correspondência que existe, então, entre as sefirós, que a gente fala inferiores, as 7, e as partes do corpo, nos transmite uma completude, que são as 10 unidas com as 7, que nós falamos que são as emocionais, aquela que nos transfere as emoções, ou a pulsação do coração, tudo aquilo que nos alimenta na correspondência das nossas emoções divinas. Nós poderíamos, para que fique assim um pouquinho mais claro para os nossos amados, nós podemos comparar a árvore da vida como uma árvore de Natal, cheia de luzinhas, para simplificar. É uma correspondência muito interessante, porque na medida em que nós ornamentamos uma árvore de Natal, nós colocamos luzes bolas e acendemos exatamente, né, no momento correto para que ela ilumine aquele local com suas diversas cores. Assim também é a representação da árvore da vida, Etz Caim, porque nós temos a chamada Sefirot. São 10 esferas. Se nós embutirmos, ou se nós levarmos a luz divina a cada uma delas, nas suas correspondências, ela vai nos permitir recuperar não só a saúde, mas mantê-la, e até um prolongamento da nossa existência. Então, nós nos iluminamos, nós somos como uma árvore de Natal. É essa correspondência que você quis fazer. É exatamente assim. Então, quando nós buscamos entender esse processo da iluminação divina em nós, nós trazemos vida e saúde porque a todo esse processo. Porque do mesmo modo, né, que cada chakra está correspondente, os 7 principais, embora tenham outros mais. Hoje já também sendo trabalhado, né, chakras superiores. No caso, como nós falamos dos corpos, né, a semana passada, demos aí um apanhado dos 5 corpos superiores.
E hoje trazendo toda essa conexão da luz das nossas 10 sefirotes, mais os nossos centros de forças, que são chamados os chakras. Tudo isso conectado ao corpo físico, né? Como você foi falando, a conexão dos rins e tudo mais. Você poderia agora, simplificando, colocando cada sefirote ligada ao nosso corpo diretamente, para que os nossos ouvintes compreendam que a ligação que existe de cada sefirote, de cada chakra, com aqueles determinados sistemas, aqueles determinados órgãos. Sim, é possível. Porque nós temos, em Keter, nós temos a coroa, que representa... Que, no caso, pegaria toda a cabeça. Toda a parte da cabeça. Responsável pela cabeça. Isso. Na medida que nós descemos, nós vamos ter do lado direito Rockma, do lado esquerdo Pina. Então forma esse triângulo, que nos conecta com as glândulas também, né? Com as glândulas. A partir do momento que você desce para a mão direita e mão esquerda, existe o aspecto da doação e da restrição. Aquilo que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz, né? Verdade. Cristo ensinou. Mas, dentro desse processo, vai nos conectar, na medida que descemos os chakras, conectar em correspondência com cada chakra e dentro da própria coluna vertebral, que ela desce, que é o nosso sustentáculo de existência, o sustentáculo de vida. Nesse sentido, a correspondência, ela se estabelece na medida em que nós pegamos cada sefirá e fazemos a ligação. Nós temos 3 pilares, para melhor exemplificar. Tem o pilar da direita, o pilar da esquerda e o pilar do meio. Tá? Quando as nossas sefirotes estão realmente harmonizadas, então esses pilares trabalham em equilíbrio. Estando em equilíbrio, os órgãos estão em equilíbrio. Dentro da estrutura do ser humano, nós vamos ter a correspondência dos chakras exatamente ligado com a coluna vertebral. Conecta lá em cima com Keter, para fazer essa correspondência com o chão, que é o reino, que é Malkuth, que é a realeza. Tá? Então nós temos o pilar da misericórdia e temos o pilar da severidade. E o equilíbrio entre os dois se estabelece exatamente pela coluna do meio, ou seja, pelo pilar do meio. Mas existe entre as sefirotes, existe canais que conduzem luz, que vão conectando cada sefiró, ou cada sefirá, se comunicando e ligando também um aspecto com um determinado chakra, correspondente àquele determinado órgão. Tá. Simplificando de uma forma bem simples para entendimento. Tá. E aí, quando você disse, né, na medida que nós iluminamos esta árvore, nós podemos recuperar a nossa saúde, restaurar, reestruturar. E esta é a ideia, este é o objetivo. Quando há um desequilíbrio orgânico no nosso corpo físico, se estabelece o que a gente chama de doença, ou um sintoma de uma doença. Você vê a doença como algo escuro, como algo que visa destruir a vida. Tá. Ao contrário, o homem não vive sem a luz. Com a luz do dia, ele não consegue sobreviver só à noite. Então, quando você ilumina o seu interior, você ilumina a célula, a primeira célula doentia, você acaba dando a oportunidade dela se restabelecer. Onde a escuridão e a luz se faz presente, só sobressai a luz. A luz. Então, quando nós fomos criados, éramos pura luz. A partir do momento em que a sombra passou a existir, então houve a correspondência da dualidade, que é o bem e o mal, o escuro e o claro, o dia e a noite, e assim por diante. A mesma forma, falando metaforicamente, a sefirá, quando acontece isso, também fica doente, que são as chamadas cascas ou clipotes. Tá. Por isso que, na medida que nós temos passado, tanto por aqui quanto na Crisostelar, os ensinamentos, né, e o poder do eu sou. E todas as vezes que nós afirmamos o eu sou luz,
Na verdade, o que acontece? O que ocorre? A minha luz dissipa a escuridão. Então, experimentem. Quando você tiver com dor, quando você tiver com determinados problemas, determinadas situações, ouse usar o poder do eu sou luz, reconhecendo. Porque na medida que nós afirmamos o eu sou, o que eu sou luz, nós estamos fazendo o quê? Reconhecendo o eterno em ação em nós. Porque somos filhos do Altíssimo e, portanto, o herdeiro dele. Somos herdeiro de sua luz, seu poder e tudo quanto mais você assim desejar. Para tudo isso, é necessário confiança. Nós voltarmos a nossa consciência para potencializar, não só como uma mera crença, sabe? Mas verdadeiramente se convencer de quem você é. Porque se somos, quando você para pensar, não é assim, Marcos? A imagem, a semelhança, aquela coisa toda assim, de Deus, tudo isso que a gente aprende constantemente, nos remete a isso. Então, se você é, por que nós fazemos ao contrário? Não é? E transforma tudo escuro de novo. Certeza, né? Como corrigir isso? Inclusive, o livro que você está expondo chama sim. Healing de Luz. Verdade. Cura de luz, a cura pela natureza. Porque a natureza, ela na fotossíntese, ela preserva a luz. Toda a natureza. E nós precisamos da natureza. Então, tome como exemplo a própria natureza. Com a luz do dia, ela se restabelece pela fotossíntese e dá aquilo que a gente precisa para alimento. Então, o alimento é a luz. Por isso, o healing de luz. Tipo assim, e também as árvores, enfim, as árvores frutíferas, os alimentos de uma forma geral. Eles também têm, isso está sendo provado, é isso que você está falando, né? Eles também têm essa árvore de luz. Ou seja, a árvore da vida contida, os chakras, essa energia toda. Você falar de árvore me lembra o Salmo 1. Né? O Salmo 1 fala, plantado de água corrente, dá lá fruto no tempo devido. Essa simbologia do Salmo 1 é exatamente isso que nós estamos falando, tudo que a gente falou da luz nos iluminando. A partir do momento que você escolhe o caminho, que existe o caminho da esquerda à direita, o caminho do bem e do mal, você escolher o caminho do justo ou do ímpio, você vai estar na luz ou na sombra. Aí a escolha é individual. É tudo uma questão de escolha, na verdade, né? Deixa eu falar só um pouquinho antes de você concluir, e eu acho, inclusive aqui, no nosso livro Healing de Luz, existem alguns salmos, tá? Muito especial para a saúde. Então, pega, enquanto eu falo um pouquinho aqui dos produtos em promoção, este mês de agosto, porque na ProSaúde Santo Andrés, todos os meses tem campanha promovendo e para nós fazer prevenção na nossa saúde, tá bom? E este mês, o mês de agosto, nós temos o Femini Pro, o Irixi e o Femini também homem, né? Para a saúde feminina e a saúde masculina. É a campanha deste mês. Este medicamento, que na verdade é um suco muito especial, feito de cranberry, de hibisco, groselha negra, rosa silvestre, erva doce, enfim. Ele tem todo uma composição que nos ajuda muito a saúde da mulher, a saúde feminina, tá? Em todos os órgãos reprodutores. E isso ajuda também a nossa Sefiró, né? A Sefirot, ou Sefirá, do Iesod, né, Marcos? A Sefirá aqui, e Malkuth, que você falou, né? Malkuth. Também a se iluminar. Por quê? Porque você equilibra toda essa região.
Então, você pode, através desse medicamento, e aproveite a campanha de agosto, que aí nós temos, né, as promoções na ProSaúde Santo André. E o urixi, ele é um composto também de plantas medicinais, unha de gato, enfim, o urixi amarelo, é recomendado para o tratamento de sinusite, renite, artrite, amidalite, também de todos os processos inflamatórios na mulher, tanto na mulher quanto do homem, só que tem para a saúde da mulher e para a saúde do homem. Então, note aí rapidinho alguns salmos para que você possa começar já a unificar, conectar a sua saúde física e a sua saúde espiritual, caminhar assim, ó, juntinho. Então, o Salmo 34, para você obter força espiritual. O Salmo 27, para promover purificação e confiança, inclusive, no seu propósito. O Salmo 29, para você promover uma autocorreção do teu ser. O Salmo 90, para você tranquilizar a mente. Olha aí, ó. Tudo que a gente precisa, né? Não é? O Salmo 50, para você abençoar a vida e recomeçar. O Salmo 112, integridade com o Cristo interno. Salmo 4, para superação, seja na saúde, seja material, emocional, mental, seja lá como e aonde for. O Salmo 32, para a cura desde a semente. Olha, Salmo 32, para a cura desde a semente, ou seja, desde a raiz de onde tudo começou a desorganizar o seu corpo. Tá? Os seus sistemas, os seus órgãos, suas vísceras, seus corpos emocional, mental, espiritual, enfim. Salmo 6, para nos elevar a alma. Olha que bênção. O Salmo 30, para a cura física. Ó, Salmo 30 é para a cura física. Salmo 91, limpeza espiritual e proteção. Salmo 47, amor a Deus. Porque sem isso, fica difícil. Salmo 23, proteção pessoal e prosperidade. Salmo 121, proteção da hierarquia angélica, para proteger sua saúde em todos os níveis. E então, recebam do nosso coração sempre gratidão, amor, bênção, luz, por estar sempre conosco e continue, né? Sempre ligadinho conosco todas as quintas-feiras às 10 da manhã, não é isso? O contato é 11 959 54 3300. 11 959 54 3300. Inclusive para a promoção da aquisição deste livro com descontão especial para os nossos de ouvintes. Luz, a cura pela natureza. Esperamos vocês. Aquela gratidão infinita, muitos beijinhos, luz no seu coração. Fiquem todos com Deus. Shalom. Shalom.